gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês mesmos escolheram lá no Stories essa semana. Eu abri uma caixinha onde eu deixei vocês darem opinião com relação ao tema que a gente podia fazer de vídeos, tanto aqui no IGTV, aqui no Instagram, como lá no YouTube, tá? Então, hoje o assunto que a gente vai falar é sobre esse livro aqui. Temperamentos Transformados, tá? Eu já li a primeira edição desse livro, estudei na época sobre ele, tá? E hoje, novamente, eu tô lendo pela segunda vez, só que agora com um olhar um pouco mais calmo, mais tranquilo, mais técnico. E tudo que eu faço, realmente, eu entrego nas mãos de Deus. E eu pedi para que Deus realmente falasse conosco com relação a esse assunto um pouquinho. Então, já que vocês pediram, vamos falar um pouquinho sobre temperamentos transformados, tá? Eu fiz até um esboçozinho aqui. Eu não sei se vai dar para mostrar para vocês aí, mas olha... E eu vou falar sobre ele, tá bom? É sobre ele aqui que eu vou falar, então vocês vão ver que eu vou dar uma olhadinha de vez em quando, só para me basear e para que vocês tenham a melhor informação possível com relação a esse livro, tá? O livro, ele tá na segunda edição e ele fala exatamente como Deus pode transformar as falhas no seu temperamento. Então, a resposta é sim. O seu temperamento naquilo que não agrada a Deus e que não é o correto, que não é certo, que é realmente como um distúrbio, uma falha, ele pode sim, através do seu Espírito Santo, nos transformar, nos melhorar. Esse é o grande objetivo da transformação que a gente sofre com o arrependimento verdadeiro, não remorso, mas arrependimento verdadeiro daquilo que a gente detecta que o Senhor não se agrada em nós, ok? Então vamos falar um pouquinho, primeiro, como Deus pode transformar essas falhas de temperamento. Então, lendo todo o livro, a questão que o autor levanta muito, e eu sempre achei isso, apesar de não ter nunca, tido o interesse de me aprofundar tanto nesse assunto, porque para mim era uma coisa muito normal, que quem nos molda é Deus, e a nossa evolução aqui vem por meio dele. Então, eu nunca iria aceitar, e tem algumas ministrações por aí minha, inclusive na igreja, dizendo justamente isso. Nós não podemos ter a síndrome de Gabriela, A síndrome de Gabriela, aquela novela dos anos 70, Que falava mais ou menos assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, tinha essa música. Para quem é da minha época vai lembrar. Não podemos ser assim. Então, usar o temperamento como uma muleta. Então você vai se encostar naquilo e falar: ah, eu sou assim porque meu temperamento diz que eu sou assim. E tá tudo certo. Não, tá tudo errado. Como tá tudo errado, Adriana? Deus, ele tá interessado em você. Ele não tá interessado em mudar as circunstâncias. Ele está interessado em transformar você. Porque eu e você somos testemunhas vivas do que ele quer que a gente propague. Tá lá, em Mateus diz: vão, ide, fale do meu evangelho. Como que a gente vai falar se ainda as falhas são latentes? Por quê? Porque tá na Bíblia, gente. Pega a palavra do Senhor. A partir do momento que você entrega o teu coração a Cristo, ele muda tudo aquilo que te faz mal. Ele transforma tudo aquilo que te faz mal. Através do seu reconhecimento, de você entender que está errado e pedir ao Senhor essa transformação também, tá? Há uma força que é Deus, Que olha a fraqueza humana, enxerga em nós tudo aquilo que de repente não está moldado para amar ao próximo. Porque veja bem, se você enxerga a falha em você, e aí você coloca a culpa no temperamento,
automaticamente você não vai gostar totalmente de você, então você não vai se amar. O cristão verdadeiro vai sentir aquilo como uma pedra de tropeço. Nossa, eu tô melhorando, mas aqui nisso eu ainda não consegui. E aí, o grande problema, e tem que tomar cuidado com isso, é de você se apegar e falar, vou morrer assim, porque eu nasci assim. Não pode. Ele quer que você enxergue essa falha de temperamento com ele e por meio dessa plenitude, que é a plenitude do Espírito Santo, te transformar, te melhorar. Aqui no livro, ele dá é um livro bíblico e cristão falando sobre o temperamento, né? E aí ele pega alguns dos grandes personagens da Bíblia, Paulo, Pedro, Moisés e Abraão, e comenta um pouco sobre o temperamento de cada um. E mostra na história relatada na Bíblia, né? Na história relatada aqui, ó, ele mostra o que realmente acontece com esses homens, acontece com esses personagens. Então, assim, todos eles foram transformados pelo Espírito Santo, né? Pedro, como eu, na minha análise, porque eu quis fazer e ver qual é a minha semelhança aí, né? Com os temperamentos, de ser sanguínea, Pedro também era. E ele começa cheio de falhas. E se você for conhecer a história de Pedro, ele não era nem um pouco bem visto aos olhos do Senhor, até que o Senhor, com todo o amor, mesmo Pedro negando ele 3 vezes, o Senhor vai lá e fala, tá bom, vai lá e continua trabalhando para mim, apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque Deus queria, por intermédio do seu Espírito Santo, transformar aquele temperamento de Pedro. E ao final da história você vê que ele foi transformado. A mesma coisa acontece com Paulo, que era um colérico, né? Aquele que a ira explode muito rapidamente. E depois houve transformação. Moisés, que era melancólico, houve transformação. Abraão, que era fleumático, houve transformação. Eu não quero aqui dar aula de temperamentos, até porque, na minha visão, nós temos que fazer análise de temperamento daquela pessoa que te pediu, que quer fazer. No livro, tem uma parte onde o autor, ele fala assim, ó, e eu quero ler para vocês do jeitinho que está aqui, tá? Nenhum cristão cheio do Espírito Santo invadiria o íntimo de outra pessoa, o expondo ao ridículo psicológico, tá? Alguns estudiosos da personalidade têm externado vez ou outra o conceito aplicando-o indiscriminadamente, não se contentando em apenas examinar a pessoa e guardar para si as conclusões. Eles fornecem aos indivíduos, sem cuidados, sem a entonação necessária para explicar, e informações sobre temperamentos, delineando muito suas fraquezas. Já vi pessoas humilharem familiares, colegas de trabalho, inclusive colegas da igreja, apontando os seus traços desfavoráveis do seu temperamento. Olha o risco. E ele termina assim, ó. Mesmo no caso da análise de temperamento não ser feita em público, ser feita individualmente, ela poderá tornar-se um hábito nocivo. Um jovem confidenciou ao autor do livro que rejeitara uma possível pretendente porque a considerava uma mistura indesejável dos temperamentos que lhe havia sido explicado. Não existe a tal mistura indesejável. Nenhum temperamento é melhor que o outro. E também o temperamento não é a garantia de atitudes corretas. E ele completa. É impressionante o número de pessoas que usam temperamento como desculpa. Depois que disseram a um colérico que seus acessos de raiva destruíram sua enorme capacidade como professor de classe bíblica e obreiro, ele declarou: sou mesmo estourado, sempre fui, vou morrer assim. Quando as pessoas me contrariam, falo o que vem na minha cabeça, sou verdadeiro.
Ai, gente, isso é a pior coisa, sabe? Aquela pessoa que ofende a outra e fala, eu sou assim, pelo menos estou sendo verdadeiro. Não é assim que Deus quer. E ele termina falando, esse é um comentário tipicamente colérico, mas não é a resposta de um colérico controlado pelo Espírito Santo. Então, tá aqui, tá? É tudo que tá no livro, não são palavras minhas, apesar de eu aceitá-las e entendê-las como correto, tá? Eu quero deixar aqui, então, para finalizar esse vídeo, eu quero vídeos curtinhos, que se você tem interesse em saber sobre o seu temperamento, faça isso com muita cautela, mas antes com oração, para que o teu intuito seja descobrindo em você aquelas coisas onde em oração Deus vai te mostrar que não agrada e que não é bom testemunho e que são falhas de comportamento, de personalidade, que você possa então pedir ajuda do Espírito Santo para que você seja transformado. Tenha no temperamento só uma base para que você possa justamente crescer em amor para amar a si próprio e conseguir então amar ao outro, tá bom? Então esse vídeo foi para dar um alerta. A ideia é fazer uma série deles, então vocês vão ver outros mais aqui, só com a intenção de ajudar você que é cristão e que não é, mas que tem a graça do Senhor sobre si, a graça comum, para que também seja alcançado, que você entenda que você pode sempre melhorar através do Espírito Santo de Deus. Vamos nos transformar, vamos melhorar, vamos crescer, vamos nos amar e amar o nosso próximo, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.